Para obter um melhor resultado, o ideal é que o investidor tenha uma estratégia em mente, seja para investir na renda fixa ou para investir na renda variável. Mas cá entre nós, investir no mercado de alta, no bull market, é moleza. Eu quero ver é investir no mercado de baixa, quando os preços dos ativos estão caindo. É quando vamos diferenciar os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. É onde vamos ver o verdadeiro investidor de longo prazo, é aquele que pratica o buy hold. E para te ajudar a ser um verdadeiro investidor de longo prazo, a ser um buy hold raiz, tem uma estratégia, um ponto dentro da filosofia buy hold que vai te ajudar, que é os aportes constantes, é manter a constância nos aportes. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os aportes regulares e o benefício que ele traz para um portfólio de longo prazo. E aproveitando que estamos falando da estratégia buy hold, eu quero te convidar para o workshop que faremos no dia 12 de abril às 21 horas. Um evento totalmente online e gratuito, onde abordaremos o tema planejamento e diversificação de carteira. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado um link para fazer a reserva da vaga. Então, faça a sua reserva e participe do evento. Ele é totalmente online e gratuito. Vamos prosseguir, vamos aqui falar dos aportes regulares, da constância do investidor de longo prazo. Essa é uma característica essencial, primordial, é manter investindo durante todo o período. Então aquele investidor que ele está em fase de acumulação, ele tem que estar permanentemente aportando, trabalhando, guardando dinheiro e investindo e transformando as suas horas de trabalho em ativos geradores de renda. Então, aporte regular nada mais é do que transformar a sua hora trabalhada, aquilo que você se esforçou para conquistar o seu dinheiro, em ativos geradores de renda, que no futuro possa lhe trazer uma tranquilidade financeira. Então essa é a ideia. Então aquele investidor que está começando, que está aportando, pode ser aportes pequenos de 200, 300, 500 reais, mas se ele manter a constância nos aportes, ele vai acumular sim, pouco a pouco, o seu patrimônio. E melhor que isso, transformando em ativos geradores de renda, que é o que interessa, que é o que vai trazer para a gente a tranquilidade, quem sabe até a independência financeira. Então, essa é a ideia de aportar, é manter acumulando. E aquele investidor que já tem um patrimônio, que ele já tem um valor acumulado, ou seja, ele já vendeu um imóvel, ele tem um dinheiro apto a ser colocado em renda variável, ele tem um dinheiro na poupança, em um CDB, e ele quer ir para a renda variável. Esse investidor que já tem um patrimônio um pouco mais alto, eu fico mais preocupado. Por quê? Porque ele tem que tomar algumas cautelas para não tomar muito risco no mercado. Então, o que ele pode fazer? Ou ele pode entrar de uma vez nesse mercado, ou ele pode ir entrando aos poucos. E aqui a gente vai verificar que é melhor manter aportando aos poucos, entrar no mercado bem devagar, para não ter tanto risco. Então aquele investidor que já tem um patrimônio, a melhor forma de ir para a renda variável não é aportar de uma vez, e sim aportar sempre devagar e aos poucos. Estabelecer uma data mensal e fazer o seu aporte. Assim ele vai se manter no jogo, se manter fazendo os aportes. E aqui a gente vai ver os benefícios dos aportes regulares, tá? O investidor que já tem um patrimônio e quer migrar para a renda variável, ele pode fazer de duas maneiras. Ele pode fazer um aporte único, montar a sua posição de uma vez só, ou ele pode fazer isso aos poucos, usando dos aportes regulares. E aqui a gente vai ver as questões pró e contra de cada estratégia, tá? Então vamos falar primeiro do aporte único, da possibilidade de fazer um único aporte. Então o investidor que pega o seu patrimônio e vai de uma vez só montar as suas posições em renda variável, em ações, fundos imobiliários e outros ativos, ele tem a vantagem de ter menos custo de negociação. Por quê? Ao montar a sua posição, ele vai ter menos custos com corretagem e outros tipos de taxa, tá?
Apesar que hoje em dia as corretoras têm taxas mais baixas, muitas corretoras inclusive com taxa zero. Então a gente não tem muito que levar em conta essa questão da negociação, mas é um ponto a ser destacado. Outro ponto que aquele investidor que faz um aporte único, ele já passa imediatamente a ter direito aos rendimentos e aos dividendos daquela carteira. Então essa é uma vantagem imediata, tudo bem? E qual é a desvantagem desse aporte único? A desvantagem de um aporte único é que esse investidor que vai diretamente montar a sua posição em renda variável com um patrimônio elevado, ele eleva muito o seu risco. E ele começa já com um patrimônio elevado em renda variável e ele já vai de 0 a 100 muito rápido, né? Ele já vai elevar o seu risco de carteira, tá? E caso ocorra uma variação negativa, ele vai ter toda essa variação contra a sua posição, sem a possibilidade de manter os aportes, tá? Então, essa é a questão do aporte único. Então, vamos ver aqui um exemplo, vamos olhar para o Ibovespa e vamos verificar aqui, comparar a questão do aporte único para os aportes regulares. O investidor que ele vai montar a sua posição, ele vem em algum momento e monte a sua posição, como por exemplo aqui no gráfico do Ibovespa, ele vem em um ponto qualquer aqui no começo de 2020, por exemplo, e ele vem e monta toda a sua posição com a intenção de permanecer posicionado para o longo prazo. No exemplo aqui, o que aconteceu lá em 2020? Logo na sequência, alguns meses depois, ocorreu uma queda acentuada do mercado. Então o Ibovespa caiu aproximadamente 40%, 50%. O que aconteceu? Então a posição desse investidor, houve uma variação no seu patrimônio toda de uma vez. Então não é todo investidor que é capaz de suportar uma variação patrimonial e ainda considerando um patrimônio elevado. Então aquele investidor que tem uma posição, ele pode entrar de uma vez só ou ele pode parcelar esse patrimônio em várias vezes e fazer os aportes regulares. Como no exemplo aqui, vamos imaginar que esse investidor, ao invés de fazer um aporte único, ele venha mês a mês fazendo os seus aportes. Estabeleça uma data e todo mês ele faça a compra, conforme a gente vai verificar aqui no gráfico. Então, esse investidor, todo mês ele vai fazer uma compra, como a gente vê aqui sublinhado de vermelho. Então esse círculo, cada círculo vermelho aqui do gráfico é um aporte dele, tá? A gente pode notar que corresponde a cada bolinha vermelha aqui é um mês diferente. Então, todo mês ele fez um aporte. Então ele veio comprando durante todo o período. Percebam que o investidor ele manteve o hábito do investimento. E ao fazer dessa forma, ele suavizou o seu preço médio de compra. Então, ele manteve comprando. Esse aqui é o chamado Dollar Cost Average, o DCA, o custo médio do dólar, que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, tá? Então, os aportes regulares mantêm a constância do investidor. Então, ele sempre vai estar aportando, tá? Então, dentro de uma estratégia buy hold, é aquilo que vai ajudar ele na constância, na acumulação do patrimônio, mesmo para aquele investidor que já tem um patrimônio e ele parcela e ele vem aportando, tá? E esses aportes regulares, como eu disse, também é conhecido como Dollar Cost Average, o DCA, tá? O custo médio em dólar. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre o DCA agora, que é uma estratégia de espalhar as compras, seja dos ativos, das ações, dos fundos imobiliários, tá? Então ele vai comprando os seus ativos em intervalos regulares. Então pode estabelecer a um período específico, a cada período ir comprando os ativos. Então, por exemplo, todo mês o investidor ele vai poupar, ele vai fazer o seu aporte e vai comprar. E esse aporte sendo muito aproximado, vamos imaginar aqui no exemplo, R$500. Então o investidor aqui nesse exemplo ele vai de janeiro a junho, todos os meses fazendo a compra dos seus ativos. Isso mantém ele aportando na constância dos seus investimentos. Esse aqui é o DCA, é o custo médio em dólar. O investidor a todo momento vai estar aportando, isso vai ajudar ele na acumulação. E no mercado de baixa, isso é muito positivo, porque o investidor ele não vai se posicionar de uma vez só. Ele vai continuar aportando durante todo o período e assim vai suavizar o seu preço médio de compra. Isso ajuda também no mercado lateralizado. O que é o mercado lateralizado? É aquele mercado onde os preços não tem tanta variação, não vai subir muito nem cair muito. Ele vai manter uma constância ali. É o momento do investidor estar entrando e fazendo as suas posições. E o DCA vai ajudar bastante. É claro, fazendo o DCA, o mercado em alta não é tão positivo. Por quê? Porque ele não vai estar
totalmente posicionado, ele vai estar parcialmente posicionado, mas de qualquer forma já vai pegar esse aumento do mercado, aumento dos preços dos ativos. Então, ao meu ver, o DCA, o Dollar Cost Average, é muito positivo, que nada mais é que o aporte regular, o aporte constante e periódico, tudo bem? Essa é a vantagem. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. E durante o vídeo aqui vocês puderam perceber que eu sou muito a favor a questão dos aportes regulares. Então, um investidor que se mantém constantemente aportando, além de diminuir o risco da carteira, de não se expor no mercado de uma vez só, ele também tem um aspecto psicológico. Ele se mantém investindo. Então, faça chuva, faça sol, se o mercado é de alta, se o mercado é de baixo, ele vai continuar investindo. Então, vai tirar um pouquinho da subjetividade, do emocional. Então, a questão da ganância, do medo, a gente tira um pouquinho de cena e vai manter o investidor sempre fazendo os aportes, independente do cenário, tá? Então vai tirar um pouquinho a questão do sentimento do investidor. Outra questão, como eu já falei, é a questão do hábito. É o hábito de investir, vai manter ele sempre fazendo os seus aportes e acumulando. Então, ao meu ver, os aportes regulares ajudam bastante em uma carteira buy hold, uma carteira de longo prazo. Então, essa é uma estratégia que pode ajudar bastante aquele investidor a se manter no mercado, mesmo quando ocorra os períodos de queda dos preços das ações, dos fundos imobiliários. Então, para mim, é um aspecto muito positivo. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos. Eu vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!